No programa de hoje, a equipe resgata um filhote de rinoceronte depois que sua mãe é atacada por caçadores ilegais. Infelizmente, foi horrível ter que tomar essa decisão. Espero não ter que fazer isso de novo. Tirar o filhote da mãe. Mas quando os patrulheiros tentam cuidar dele, o filhote se defende. Nós só queremos o melhor para ela. E tudo o que ela quer é nos matar. E Max, o rinoceronte branco criado em cativeiro, tem seu primeiro encontro. Ele é bonitão, não é? Mas foi demais para ele. É apenas mais uma semana atarefada na vida de uma reserva ambiental no Quênia. São eles que protegem animais raros e ameaçados da África. Espécies à beira da extinção. Dixon, Batian, Daniel e Richard. A vida em Opegeta, os bastidores de uma reserva ambiental africana. Quando uma espécie importante se torna seriamente ameaçada de extinção, estamos bem próximos de perder para sempre algo muito valioso. O poderoso rinoceronte, que no passado andava livremente pela África, agora sobrevive graças às reservas da vida selvagem, que os protegem 24 horas por dia. Agora, na África, houve um grande aumento na caça ilegal de rinocerontes. Isso não tem sido visto desde a quase extinção da espécie nos anos 80. Os rinocerontes são mortos porque algumas culturas valorizam seu chifre. Com uma demanda crescente na China e em outras partes da Ásia, caçadores ilegais armados tentam caçar rinocerontes. E isso tem acontecido quase todos os dias. Há 3 dias, em uma reserva vizinha, caçadores atiraram em uma fêmea de rinoceronte negro. Ela foi encontrada viva e com seu valioso chifre intacto. A equipe da Reserva Ambiental do Opegeta reagiu, juntamente com outros grupos da Reserva de Leoa e do Serviço da Vida Selvagem do Quênia, para ver o que poderia ser feito. A fêmea estava com seu filhote de 6 meses, que não sofreu nenhum dano. Nós recebemos uma ligação de outro santuário de rinocerontes e nos disseram que uma das 3 fêmeas tinha sido ferida. E o seu filhote estava com ela. O filhote tinha 6 meses de idade. Nós fomos até lá com as nossas caixas de transporte e equipamentos de captura de Opegeta. Fomos para lá nem tanto pelo filhote, mas para examinar a mãe e ver o que podia ser feito. A prioridade era ver se a mãe iria sobreviver. Nós a examinamos mais de perto e tomamos uma decisão, porque a perna dela estava quebrada. E infelizmente foi muito ruim ter que tomar essa decisão. Espero não ter que fazer isso de novo, tirar o filhote da mãe. Mas foi para que ela tivesse mais chances de sobreviver. Nós trouxemos o filhote para a Opegeta. Ela foi transportada de avião. Achamos que seria muito estressante colocá-la em uma caixa de captura. Então o filhote foi sedado e colocado em um avião que o trouxe para a Opegeta, para ser mais rápido e menos estressante. Ela é um animal selvagem e mesmo com 6 meses de idade, seu instinto natural é não gostar de humanos. Depois de chegarem em Opegeta, Batian e os patrulheiros gravaram os primeiros dias do filhote de rinoceronte. Esta é a história deles. O rinoceronte negro é um animal que tem bastante instinto, e para este filhote criado na natureza, os humanos são inimigos. Para salvar a vida do filhote, a prioridade dos patrulheiros é mudar isso, e mudar isso rápido. Se não tomar o leite, o filhote vai morrer. Mohamed, que tem experiência em domar rinocerontes, foi o escolhido para fazer isso. Ele vai trabalhar com outro patrulheiro, Lamento Lokiriri, para que possam ficar o tempo todo com o filhote. Por 2 dias, eles apenas ficaram o mais perto possível da filhote, tentando ganhar a confiança dela. Bem, é o 3º dia no estábulo. E ela está se acalmando. Tem sido difícil, tem sido muito difícil. A gente fica com uma pena de um pequeno animal como esse. Todos nós estamos tentando fazer o melhor para ela. E tudo o que ela quer é nos matar. E isso é algo natural para ela. Nós somos inimigos e ela sabe que nós somos inimigos desde que nasceu. E infelizmente foram humanos que deixaram ela na situação que ela está, mas agora cabe a nós tentar resolver a situação.
A paciência deles é recompensada. No terceiro dia, um importante progresso ocorre. Laminto consegue ficar no mesmo lugar que o pequeno rinoceronte. Ele repete labor várias vezes para o animal. É uma expressão em Kimasai que significa fique tranquilo. Apesar do rinoceronte tentar atacar, é importante que eles tenham contato físico. Isso mostra ao rinoceronte que o patrulheiro não é agressivo. Essa brincadeira vai ajudar a deixar o rinoceronte cansado e vai permitir que os patrulheiros se aproximem ainda mais. Espera-se que isso convença o pequeno rinoceronte de que pode confiar neles. Ok. Muita diferença pode ser notada neste animal nas últimas 6 ou 7 horas. Agora, eles podem tocar nela, fazer carinho nela, estão fazendo ela rolar. É incrível, o animal aceitou completamente esses 2 treinadores que estão fazendo um ótimo trabalho. Eles conseguiram acalmar esse animal muito rápido. É impressionante, de verdade. Este é apenas mais um passo para conseguir que ela fique como nós queremos. Completamente adaptada. É impressionante ver a diferença no comportamento desse animal nos últimos 3 dias. Quando ela chegou aqui, era um animal totalmente selvagem. Agora os rapazes conseguiram entrar ali e ela tomou seu primeiro banho de lama hoje. Cada pequeno passo é importante na tarefa de domesticá-la e cada pequeno contato é um progresso para poder finalmente dar leite para ela e fazer com que ela fique 100%. Ainda não superamos todas as dificuldades com ela, mas estamos chegando lá. Infelizmente, ontem à noite recebemos a notícia das pessoas que estavam cuidando da mãe dela, e a mãe dela morreu. É uma notícia muito trágica, quando você vê um filhote tão pequeno assim, dando o seu melhor para sobreviver e odiando cada um de nós. Todos os envolvidos querem ver esse animal sobreviver, então, quando você recebe a notícia de que a mãe morreu, torna tudo muito mais trágico. Max se prepara para seu primeiro encontro. Até que ele não tá mal para um principiante.
4 dias, a equipe do OPGeta teve de tomar uma decisão muito difícil. Eles tiveram de separar um filhote de rinoceronte de 6 meses de sua mãe. Um caçador ilegal atirou na mãe e o tiro quebrou a perna dela. Então os dois tiveram de ser separados para que a mãe pudesse ser tratada. Mas infelizmente, 3 dias depois, ela morreu. Desde então, a equipe do OPGeta está trabalhando incansavelmente para ajudar o filhote, para que ele se acostume com o contato humano para que possam alimentá-lo. Mas o pequeno filhote, por instinto, tem tentado matar os 2 patrulheiros que estão cuidando dele. Mas hoje eles fizeram progresso. Laminto conseguiu dar comida na boca do filhote, mas ele ainda não está tomando a fórmula. Tanto ele quanto Muhammad vão continuar a trabalhar com o filhote para ganhar sua confiança. Desde que ela chegou em OPGeta, nossa missão tem sido ajudá-la a voltar para a natureza, não como uma atração turística, não como um filhote fofinho que ela é agora, mas como uma fêmea de reprodução. E tudo o que fizermos de agora em diante, pelos próximos 4 anos, será com o objetivo de ajudá-la a voltar para a natureza. Para termos uma ideia de como será o futuro do filhote, podemos observar o rinoceronte branco Max, de 4 anos, que está a apenas a algumas centenas de metros de distância. Ele tinha só 6 meses de idade quando foi encontrado. Ele estava abandonado, seguindo o carro de um turista. A mãe dele não foi encontrada, então ele foi trazido ao cativeiro. Max foi criado pelos patrulheiros e passou a maior parte de sua vida na companhia de humanos. Agora é hora de reintroduzi-lo na natureza. Max está chegando naquela idade em que ele seria expulso de casa pelos pais. É um processo um pouco mais demorado, por causa da intervenção humana que ele sofreu. Mas agora precisamos ajudá-lo a quebrar esse laço com os humanos e a passar mais tempo na floresta com os animais selvagens da mesma espécie. Hoje é um dia importante na vida de Max. Batian e a equipe irão apresentá-lo a algumas fêmeas, no que será a primeira interação social direta de Max com outros seres de sua espécie. Max já teve contato com algumas fêmeas antes, mas de longe. Uma delas, chamada Susan, mostrou interesse. Mas o tratador de Max estava perto e por isso ela se manteve longe. Os tratadores de Max estão no banco de trás do carro. As fêmeas que queremos são Susan e Arimati. E o filhote dela também está ali. Vamos colocar o Max na direção do vento, para que as fêmeas sintam o cheiro dele. E com certeza, Susan vai ficar interessada assim que sentir o cheiro do Max. Fazer com que Max siga o carro não é problema. Ele vem com uma simples chamada de seu tratador, Patrick. Aquela ali é a Susan e a outra é a Arimati com seu filhote. Eles posicionam Max para que seu cheiro seja sentido pelas 2 fêmeas. O Max está fora da área que está acostumado e é por isso que ele fica tão perto do carro. Ele fica um pouco mais corajoso quando está na sua zona de conforto. As fêmeas sentiram o cheiro de Max e estão interessadas, mas ele está mais preocupado em comer. Apesar da presença do veículo, as fêmeas decidem chegar mais perto dele.
Max ainda é um adolescente. Ele não tem ideia do que fazer. As duas fêmeas mostram interesse em Max. Isso foi uma surpresa para a equipe. Isso é muito legal. É a primeira vez que ele tem contato físico com um animal selvagem. Eu acho que esse é o início da reintrodução dele na natureza. É a primeira vez, sabe? Ele já esteve perto de rinocerontes antes, mas ele nunca realmente teve contato com outros animais. Eu acho que as habilidades sociais dele não estão 100%. Parece que ele quer brigar com eles, mas eu acho que é um bom começo. Tá sendo muito legal. Ele é bonitão, não é? Mas toda essa atenção é demais para Max. Aí vai ele. Max. Ele ficou com medo. Ele assustou, hein? Arimat continua tentando. É algo surpreendente. As fêmeas não apenas aceitam Max, mas parecem não se importar com a presença de humanos. Os tratadores de Max estão bem visíveis na parte de trás do veículo. É incrível como elas estão tranquilas com a nossa presença. As duas estão tranquilas e ainda tem um filhote junto. Eu acho que é só questão de tempo e de fazer isso que estamos fazendo. Provavelmente vai levar mais uns 6 meses, até o ponto em que vamos decidir sair de fininho e deixar as fêmeas com ele. Se ele decidir ficar com elas agora, nós vamos tentar sair de fininho e dar espaço a eles. Acabou o exercício de hoje, mas foi um bom começo. Eu acho que foi incrível. Seu primeiro encontro com animais selvagens, ele se saiu muito bem. Para um cara que foi criado em cativeiro e nunca teve interação com animais selvagens, ele chegou perto algumas vezes, sabe? Mas ele nunca tinha tido contato físico com animais antes. Essa é a primeira vez que ele teve contato físico. E claramente ele precisa melhorar um pouco as suas habilidades sociais. Parece que ele queria lutar com elas. Mas ele é assim. Ele sempre conviveu com humanos e não com rinocerontes. Mas eu espero que esse seja o começo de algo bom. Nós vamos continuar persistindo até o dia que poderemos deixá-lo sozinho. O filhote chega a um ponto crucial em sua luta para sobreviver. Nos primeiros 7 dias, 2 patrulheiros do OPGeta trabalharam sem parar para ajudar um filhote de rinoceronte negro a se adaptar. A mãe dele foi morta por um caçador ilegal há 1 semana, deixando ele órfão em um período em que são muito vulneráveis. É necessário ter uma personalidade especial para dedicar a vida a criar animais e também para ter essa habilidade de ser capaz de passar uma semana inteira, 24 horas por dia, acalmando o animal, quebrando barreiras e criando laços de confiança com o animal. Muhammad é uma dessas pessoas especiais. Ele conseguiu mudar esse animal e ajudou ele a mudar completamente. Ao ver os dois juntos, dá pra ver que eles têm uma ligação especial. E pra ser sincero, não é uma ligação que se cria do dia pra noite. Exigiu muito tempo e muito esforço, muita dedicação. Agora, o filhote já está em OPGeta por mais de 2 meses. Está se alimentando regularmente e, o mais importante ainda, está tomando a fórmula especial que substitui o leite. Os patrulheiros deram ao filhote o nome Labar, que é a palavra em Kimasai usada para acalmá-la. Ela significa fique tranquila. Ok. Agora estamos prontos para alimentar o pequeno rinoceronte.
Normalmente nós alimentamos ela 5 vezes por dia e cada vez que ela bebe quase 3 litros de leite. Dá pra ver como ela suga o leite, como se estivesse mamando em sua mãe. Ela toma uma garrafa em 2 minutos, são quase 3 litros de leite. Agora acabou. Ela precisa de mais. Ela gosta de receber carinho nas 2 pernas traseiras. Ela ama isso. Também atrás da orelha. Nabur significa fica tranquila. Quando ela chegou aqui, ninguém podia se aproximar dela. Ela atacava. Então passamos a chamá-la assim. Nabur, Nabur. E ela ficou tranquila. Agora ela tá bem. Dá pra fazer carinho nela. Ela não é agressiva. Ela nos ama. Ela está em uma área com outros 2 rinocerontes negros, Max e Baraka. As equipes de patrulheiros que cuidam desses animais compartilham sentimentos de orgulho e amizade. Os caçadores ilegais mataram nossos rinocerontes por causa do chifre. Então, nossos rinocerontes são protegidos por seguranças armados. A ameaça está sempre presente. Os rinocerontes são protegidos por patrulheiros armados, 24 horas por dia. Mais de 120 patrulheiros protegem os mais de 90 rinocerontes do Opegeta. Com um grande aumento da caça ilegal em toda a África, eles sabem que não podem relaxar e baixar a guarda no que se tornou uma guerra mortal. Os caçadores ilegais são bem armados e não vão hesitar em matar patrulheiros para chegar até um rinoceronte. Existem pessoas que caçariam essa espécie até o ponto da extinção, sem se importar com o que estarão destruindo. Batian acredita que a ganância e a ignorância são a raiz disso. A maior ameaça vem da Ásia, onde o chifre do rinoceronte é usado para fins medicinais e para fazer esculturas. Apesar da situação frágil dos rinocerontes, essas pessoas não se importam se a espécie for eliminada completamente. Pode ser um reflexo da natureza brutal dos humanos, que acreditam que o chifre de um rinoceronte fica mais bonito como enfeite do que no próprio rinoceronte na natureza. Essa ganância está tirando dos africanos uma das criaturas mais antigas e majestosas da savana africana. No programa de hoje, patrulheiros interrompem uma grande captura para ajudar um animal ferido. Essa é uma operação de emergência. A equipe se apressa para remover uma armadilha de caça. Sim, foi bom. Um tiro muito bom. Mas quando o dardo não funciona, o panorama geral deve ser considerado e a compaixão deve esperar. Vamos deixá-lo. Eles estão dizendo que estão prontos, mas estamos perdendo tempo. Mas quando um filhote é encontrado sozinho por causa da operação, compaixão é tudo o que ele precisa. Temos que deixar a natureza seguir seu curso, mas tem horas em que precisamos intervir para resolver a situação. É apenas mais uma semana atarefada na vida de uma reserva ambiental no Quênia. São eles que protegem animais raros e ameaçados da África. Espécies à beira da extinção. Dixon. Batian. Daniel e Richard. A vida em Opegeta, os bastidores de uma reserva ambiental africana. Há um século, as leis da natureza ditavam a ordem natural da vida selvagem na África, e as pessoas que moravam lá eram parte dessa ordem.
Mas nos últimos 100 anos, o fator humano mudou radicalmente as coisas. Por meio de avanços na medicina e na tecnologia, os humanos conseguiram uma vantagem e de fato reescreveram as leis da natureza. Os humanos se multiplicaram e assim passaram a ocupar mais espaço e a consumir mais recursos. A agricultura, a caça e a caça ilegal têm tido um grande impacto negativo na vida selvagem e nos habitats naturais. É difícil dizer quem é o culpado, porque até recentemente era impossível ver o panorama geral das coisas. Eu nasci há pouco tempo, em 1974, no centro do Quênia. E posso dizer uma coisa. Quando eu era um garoto, não havia animais selvagens lá. Eu lembro que, ao limpar a terra para poder plantar, em alguns lugares encontrávamos um animal, na maior parte das vezes antílopes, pulando de um lado para o outro. E toda a comunidade vinha e era um grande banquete para eles. E eu ficava me perguntando por que, o que aconteceu, porque não era comum encontrar animais selvagens. Ao passo que a população humana do Quênia cresce, as áreas povoadas se expandem, expulsando aos poucos a vida selvagem e transformando a natureza em terra para a agricultura. Mas a economia entrou em cena a favor da vida selvagem. Na última década, os quenianos perceberam que o turismo voltado para a vida selvagem é muito mais valioso do que a agricultura. Agora, medidas estão sendo tomadas para limitar o impacto humano e parar sua expansão. E até mesmo usar a posição favorável dos humanos para ajudar outras espécies por meio da intervenção e de medicamentos. Nós não queremos manipular esse ecossistema e salvar cada animalzinho doente e assim por diante. Precisamos que a natureza siga seu curso, mas há momentos nos quais precisamos intervir e resolver uma situação ou, se percebemos que é algo provocado por causa da intervenção humana, nós podemos tratar. É assim que eu entendo. Obviamente, os rinocerontes são bem raros e nós vamos fazer todo o possível para salvá-los. Então, esse é um caso em que, sem exceção, nós vamos intervir e conseguir um veterinário para ele. Felizmente, temos um bom relacionamento com o Serviço da Vida Selvagem do Quênia e temos muita sorte de ter um veterinário como o Steven, que trabalha na região de Lewa e para nós também. O nível da intervenção depende do estado da preservação da espécie em questão. Em outras palavras, se a espécie é ameaçada de extinção ou não. Outro fator é o próprio habitat. Hoje, esses dois fatores entram em cena na Reserva Ambiental Solho, na parte sul da região de Laikipia, no Quênia. Mais uma vez, o fator humano vai interferir na vida selvagem. A equipe do OPGETA juntou forças com o Serviço da Vida Selvagem do Quênia para transportar centenas de antílopes ameaçados de extinção de um terreno que agora será usado para assentar refugiados. É uma operação em grande escala. Normalmente, grande parte do trabalho da preservação da África é feita em pequena escala. Mais cedo, uma das equipes de captura encontrou um elande, uma das maiores espécies de antílope da África, com uma armadilha feita de arame em volta de sua perna. O animal está em apuros e vai morrer se não houver intervenção. Para Steve Chege, veterinário do Serviço da Vida Selvagem do Quênia, essa emergência surgiu na pior hora possível. Eles já estão na metade da operação de captura em massa e transporte de antílopes. Há mais de 60 pessoas trabalhando em equipes coordenadas e um helicóptero esperando. E Steven é uma peça central da operação. Mas eles conseguem uma pausa. Um dia de fortes chuvas interrompe o sistema principal de captura. E o grupo tem que parar e montar uma nova configuração. São boas notícias para Steven e ele parte para encontrar o elande ferido. Viemos para iniciar uma operação de captura essa manhã. Mas, infelizmente, encontramos um elande ferido. Ele foi pego por uma armadilha feita de arame. Então, vamos tentar tirar esse arame dele. Eu vou sedar o animal, remover o arame, tratar as feridas dele e vamos levá-lo de volta para outra seção C, da Reserva Ambiental Solho. Tudo bem, a gente vai para lá daqui a pouco. De volta ao local de captura, a equipe está quase terminando de montar as redes. Eles estão sob pressão. Steven vai ter uma, talvez duas chances de sedar o elande. Se ele falhar, terá de abandonar a missão de resgate e voltar para a equipe de captura. Olha lá. Devagar. Isso, segue. Ali, ó. Vai mais pra frente. Mais pra frente. Vamos, devagar.
Dardo atingido. Então, por que ele ainda está se mexendo? Não foi um tiro muito bom, mas... Más notícias. O dardo não atinge um bom lugar. Ele está muito abaixo no tecido macio. A droga é injetada por um êmbolo e o dardo precisa atingir um músculo para ter força suficiente para fazer isso acontecer. Antes de tentar de novo, Steven espera alguns minutos para ver se o sedativo vai fazer efeito. Já se passaram 3 minutos desde que atiramos o dardo. Vamos esperar mais uns 5 minutos para ver se ele vai cair. Pela sua experiência, ele acha que o dardo não funcionou. Eu acho que o dardo não fez efeito, então vou preparar outro dardo só para deixar pronto. Os minutos passam e a pressão aumenta. De volta ao local de captura, a equipe está quase terminando de montar as novas redes. Eu vejo que o dardo está intacto, mas eu acho que o sedativo não foi injetado. O sedativo deve ser injetado no músculo. Depois de 15 minutos, Steven tem certeza de que o dardo não funcionou e decide tentar de novo. Parece que o Eland está ficando desconfiado. Fica por perto. Fica de olho nele. Não deixa ele fugir, não. Isso. O Eland corre e, ao mesmo tempo, avisam pelo rádio que as redes de captura estão prontas. Vamos ter que deixá-lo. Vamos deixá-lo. Eles estão dizendo que já estão prontos. Estamos perdendo tempo. Em perspectiva, os antílopes são mais importantes do que o Eland. Então, Steven e sua equipe abandonam a missão de resgate. Uma mudança de planos dá uma segunda chance para Steven. Isso. Grande parte da preservação na África pode ser definida como limitar o impacto dos humanos no que é natural. Em reservas como o Opegeta, uma parte importante dessa equação é trabalhar para alcançar novamente o equilíbrio em áreas de vida selvagem, que foram alteradas pela atividade humana. Encontrar o equilíbrio entre a crescente demanda da espécie humana por terra e recursos e a preservação do ecossistema é uma missão diária para Bachchan Craig e sua equipe, e para veterinários da vida selvagem, como Stephen Chagay, que trabalham para o Serviço de Vida Selvagem do Quênia. A operação de hoje é um exemplo clássico da tensão enfrentada pelos conservacionistas. Centenas de antílopes raros precisam ser transportados para outro lugar, porque o terreno será usado para reassentar refugiados que foram vítimas de violência nas eleições. É uma grande operação que exige tempo, dinheiro e mão de obra, e por isso cada segundo é valioso. Mas a caminho do local de captura, o veterinário Stephen Chagay encontra um Eland gravemente ferido, com uma armadilha feita de arame em volta da perna. Sem ajuda, o Eland vai morrer. Mais cedo, o veterinário do Serviço de Vida Selvagem do Quênia, Stephen Chagay, teve um momento de sorte. Enquanto a equipe estava ocupada remontando as redes, ele localizou e tentou sedar o animal ferido, mas o dardo não funcionou. Antes de poder tentar outra vez, ele foi chamado para o local de captura em massa. Com 60 pessoas e um helicóptero esperando por ele, a captura dos antílopes é mais importante do que o Eland ferido. De volta ao local de captura, a equipe está tentando uma nova configuração que eles esperam que seja mais eficaz. O helicóptero conduz um rebanho de antílopes em direção à rede. Aqui estão eles. Acho que eles vão pular. Os antílopes atingem a rede, mas muitos deles passam por cima dela e escapam. Bachchan acha que a rede foi um grande sucesso, mas faz uma pausa porque quer fazer alguns ajustes nela. Steven vai usar essa pausa para voltar para o Eland. O animal foi pego numa armadilha, provavelmente montada por um morador local. A caça ilegal por parte dos locais não é comum aqui em terras protegidas. Mas depois que se tomou a decisão de retirar os animais selvagens da região, é provável que um morador oportunista tenha tirado vantagem da situação. 2 minutos. Eles seguem o Eland até ele parar. E então atiram o dardo. O dardo acertou o alvo. Sim, foi bom. Um tiro muito bom. Foi de longe, mas conseguimos. Eles se afastam e esperam o animal cair. Claramente, ele está sentindo os efeitos do sedativo.
A armadilha feita de arame envolveu o tornozelo dele e cortou fundo na carne. Esse tipo de armadilha é um modo cruel de matar um animal. Mas elas são baratas e funcionam bem. Os arames são colocados em trilhas de animais e quando o animal passa sobre eles, o laço aperta. Primeiro, eles vão remover o arame. O patrulheiro consegue tirar o pedaço de arame. Estou passando um antibiótico em spray, que é um antibiótico muito importante. Também mantém as moscas longe. Estamos pegando umas amostras de sangue deste eland para descobrir se há alguma outra infecção ou doença aqui nessa área. Para muitos desses animais, depois que você remove o corpo estranho que estava causando o ferimento, eles se recuperam muito rápido. Então, o prognóstico é bom para esse aqui. O plano é levar o eland para uma área de proteção da vida selvagem aqui perto, onde ele estará a salvo dos caçadores ilegais. Há um grande problema com elandes. Eles são enormes. De fato, eles são um dos maiores antílopes da África. Um macho pode pesar 1 tonelada. Para conseguir colocá-lo no caminhão, eles vão usar cordas e fazer muita força. Mesmo com 12 patrulheiros, o trabalho é difícil. Daqui, o eland é levado por 4 quilômetros até a área protegida. Com o eland em segurança, o helicóptero volta para começar a captura de antílopes. O antídoto é injetado e a equipe se afasta para sair do caminho dele. Acabamos de acordar o animal e ele foi embora. Foi bom. A equipe foi excelente. E sobre o que estávamos falando, essa seção é uma área de vida selvagem. E dali que nós estamos transportando os animais, eles estarão seguros aqui. Então, pelo menos atingimos 2 objetivos. Trouxemos o animal para cá e, ao mesmo tempo, tratamos os ferimentos. Ele está muito bem agora. A captura em massa deixa um filhote em perigo. Um dos filhotes acabou se separando da mãe. A equipe do OPG está envolvida em uma grande operação de resgate e relocação de vida selvagem. Mais uma vez, é o fator humano que está forçando a mudança. Refugiados receberam um terreno para serem assentados. Mas esse terreno tem sido o lar de uma subespécie de antílope ameaçada de extinção. A fim de salvá-los de caçadores, o OPG realizou uma grande operação. Uma captura em massa que resultou no salvamento de mais de 250 desses animais. Temos todos esses antílopes que trouxemos semana passada e... Um dos filhotes conseguiu se separar da mãe.
Um filhote foi encontrado andando sozinho pelos patrulheiros. Deixado sozinho, ele será uma presa fácil para os predadores locais. A situação difícil do filhote é culpa do ser humano. Ele é uma vítima da captura em massa e da relocação. Então Batian e os patrulheiros vão fazer todo o possível para ajudá-lo. Os patrulheiros têm um plano. Eles vão formar um semicírculo e Batian vai usar o veículo para conduzir o animal até eles. Eu deixei eles tomarem as decisões de como as coisas seriam feitas, mas eu tenho minhas dúvidas. Muitas dúvidas. Esses animais são tão rápidos, eles desaparecem em segundos. Acho que temos 1% de chance. A nossa idade também não colabora. Eu acho que a nossa média de idade é de quase 60 anos. Então vamos depender do elemento surpresa e não da velocidade. Um antílope adulto pode correr a mais de 55 km por hora. Um filhote consegue fazer corridas curtas, quase nessa velocidade. Batian se aproxima dele com um carro. Seguindo seu instinto, o filhote fica parado para passar desapercebido. Até que Batian chega bem perto. Ele corre, mas apenas por algumas centenas de metros. Droga! O filhote escapa da primeira tentativa. Ele dá uma forte patada em Batian e escapa. Felizmente, a patada fere mais seu orgulho do que seu corpo. Devagar e com calma, Batian avança novamente. Ele não quer levar outra patada, então ele vai pegá-lo pelas pernas. Aí. Aqui, ó. Ok. Feito. Foi mais fácil do que pensamos. Coitado do animal. Obviamente, ele está muito desidratado e desnutrido. Enfim, vou levá-lo para casa, para um lugar escuro e ajudá-lo a reidratar-se. E dar um pouco de leite bem diluído. Não é bom ele tomar algo muito forte agora. Mas temos que dar uma chance para ele, porque foi a nossa operação que o separou da mãe. Esse filhote está em péssimo estado e vai precisar de atenção especial. Batian leva ele para casa, onde poderá cuidar do animal e observá-lo. Ele montou um berçário improvisado. O filhote está muito desidratado. Batian faz uma solução de sais reidratantes e água. Se eu conseguir dar 100 ml para ele agora, até mesmo 60 ml, já é alguma coisa. Então eu volto em 1 hora para ver se eu consigo fazer isso de novo. Não posso dar muito porque ele pode entrar em estado de choque. Isso aí, filhotinho. Para ser sincero, seria melhor que tivéssemos um veterinário aqui. Nós poderíamos pedir para ele aplicar soro no animal, porque ele está muito desidratado. E o problema é que tentar alimentá-lo com mamadeira, do jeito que ele está, vai apenas encher os pulmões dele de leite. E mesmo que ele se recupere, ele pegaria uma pneumonia muito rápido. Então,
Literalmente temos que alimentá-lo devagarzinho para começar. Cada gole que ele dá vai ajudá-lo. Nas próximas 24 horas, Batian e um patrulheiro dão água para ele aos poucos, na esperança de que ele se recupere. 2 dias depois, o supervisor da reserva de Lewa traz outro filhote. Infelizmente, durante a captura dos antílopes de sólio há pouco tempo, alguns filhotes de antílope foram separados de seus pais. Este garotinho é um deles. Ele veio para Lewa e Batian e Melissa estão com outro aqui. E pensamos então que seria bem melhor se eles estivessem juntos ao invés de separados individualmente. O primeiro filhote, agora completamente recuperado, é trazido para conhecer seu novo amigo. Juntos, eles têm melhores chances de sobreviver. Quando humanos e animais disputam por áreas e recursos, a natureza é transformada e sempre há consequências. As mudanças não param. Mas por causa da incansável dedicação de Batian, seus patrulheiros e conservacionistas como ele, a perspectiva de restaurar o ecossistema do Quênia e salvar animais selvagens da extinção é boa.